Mais Vamos fazer Dezão. Dezão. E os caras botaram o Elon Musk para tocar o departamento de eficiência do governo e cortar os gastos. Ele comprou o Twitter, mandou 80% da força de trabalho embora. Um ano depois, ele tinha mais que dobrado a receita do Twitter. Ele fez a SpaceX, que basicamente é um foguete que volta de marcha ré. E a Tesla, que é um carro que dirige sozinho. No final das contas, é esse cara que está tentando cortar o déficit americano. Em situações em que o mundo era multipolar, era uma situação em que o mundo ele tinha mais riscos. Se você tem alguém que coloca ordem na casa, o mundo ele passa a ser mais unipolar. Então será que a gente não está entrando numa era, né, que mesmo com essa discussão de tarifas e tudo mais, no mundo que é mais organizado, será que a gente não tem essa situação de que, pô, você tem uma retórica que é muito belicosa, mas na prática é tudo mais tranquilo? DeepSeek, que aconteceu recentemente, o endgame desse negócio ele é a singularidade, né? Onde a máquina vai conseguir ter uma capacidade de processar as coisas tão boa quanto um ser humano. E muitos dos caras que a gente lia falavam que a singularidade poderia chegar ali em 2033, 2035. Com os desenvolvimentos recentes, onde está tendo um aumento de eficiência e mais capex, mais investimento e assim por diante, tem alguns desses caras que estão antecipando a singularidade mais para 2030. Show me the money. Stetter. Lucas, colapso. Episódio de hoje de clima leve, porque a gente tá entrevistando amigos. Pô, coisa boa demais. Pô, nada melhor do que receber amigos na sala, né? Nada melhor. Nada melhor. Tem alguns episódios que a gente fica super tenso, né, antes de começar. Preocupadíssimo. Esse aqui não. Não, esse aqui eu nem li a pauta. Não duvido. E é engraçado que eles têm muitos amigos aqui também, eles são muito queridos, né? Sim. Vem todo mundo, vira um evento, né? Vira um evento, é. Fica todo mundo vindo aqui, é até difícil de gravar o episódio. Grande abraço ao nosso querido Fernando Ferreira, tava aqui agora. Irmãozão nosso, tava aí agora há pouco. Mas, bom, sem mais delongas, porque inclusive são pessoas muito queridas pelo mundo dos investidores, né? É verdade. E sabe o que eu lembrei agora? O que você lembrou? Que é sempre bom reforçar que a gente tá tentando fazer episódios mais dinâmicos, mas antes do episódio que a gente tava gravando, depois a gente tava falando do evento, né? Então, pra galera que não acompanhou, rolou o Outliers e depois dê uma olhada aí no site do Infomoney, nas redes sociais, pra ver direitinho como que ficou, né? Sim. Todos os rankings criados, eu acho que vale a pena reforçar essa mensagem. Eu estive lá, vi Rick Stetter usando gravata, que é uma coisa raríssima. Uma semana antes eu tava na formatura da minha namorada, ela me encheu o saco pra ir de gravata e eu não fui. Ou seja, se você colocou gravata, porque realmente era importante, né? Pô, com certeza. Tadinha da Carille. Fui forçado aí. Foi forçado. Tava do lado da Ana Paula Padrão lá apresentando, na plateia tava o Luiz Stuberger. Coisa de louco isso aí, hein? Leva pra frente tava o Benchimol aqui, o Kassab ali, o Stuberger lá atrás. E as pernas tremendo até tremendo. Por isso, por favor, acompanhe que deu baita do trabalho pra fazer isso aí. O Stetter passou um baita nervosismo, então... Que bom que acabou. Vale a pena acompanhar lá o resultado. Mas, sem mais delongas, estamos aqui com os nossos amigos da Dália Capital. Então, da esquerda pra direita, até pra galera do podcast decorar as vozes também. Zé Rocha, quanto tempo que você não vinha aqui, cara, pra falar com a gente? Pô, fazia um tempo já. Fazia um tempo, cara. Queria, mais uma vez, agradecer pelo convite. Pô, Stetter, Colazo, pô, Stock Pickers, tamo junto. Boa. Felipe Irai, também que está aqui conosco, também fazia tempo que não vinha. Pô, eu fiquei com inveja. Pô, vocês se cumprimentaram, deixa eu cumprimentar o meu amigo Zé. Tamo junto, Zé, de novo aqui. Mas obrigado pelo convite aí. Tá vendo? Eu falei que o clima é diferente. É diferente, é leve. Bom, vamos falar de um tema que vocês conhecem um pouquinho só, que é Estados Unidos, né? Pô, com certeza. Que é uma das grandes dúvidas dos investidores atualmente, por N razões, né? Mas a gente fez um episódio, inclusive, no comecinho desse ano, falando sobre Estados Unidos especificamente, cenário macroeconômico com a volta do topete loiro, né? Com o topete loiro. E ali, naquela altura, a gente tinha muita suposição de como seria, né, o governo, mas não tinha ainda A direção estava na cara, mas a gente não tinha muita profundidade. Agora Exato. As coisas começam a aparecer Ganha e há mais uma formato, dúvida né? também de como que o mercado, né, de ações mesmo, o micro vai se comportar, tendo uma tendência super importante acontecendo ali dentro, mas com essa dinâmica global completamente alterada, né? Então, É como tudo isso se justamente encaixa? essa a minha primeira pergunta, porque, bom, quando foi que vocês publicaram um vídeo de Pax americana? Acho que foi 2019, se eu não me engano.
Eu acho que foi 19. 19 ou 18. Ó, eu sou fã da Dália, não vou errar isso aí. Acho que foi 19. Eu acho que foi 19 também. Acho que foi 19. Você sabe melhor do que a gente. Pois é. Mas em 2019, a Dália publicou um vídeo sobre Pax Americanos. Zé Rocha explica, basicamente, essa tese que vocês tinham desde lá. E é engraçado porque nessa época ninguém falava sobre esse excepcionalismo americano, a não ser vocês, que falaram em carta, falaram no vídeo. E é impressionante como hoje todo mundo fala sobre, né? Virou um tema de consenso praticamente do mercado, e é bizarro quando a gente coloca em números e olha o que é esse excepcionalismo, porque é uma boca de jacaré contra os outros países, contra as outras geografias, que você olha e fala assim, cara, esse negócio aqui nunca vai fechar. Nunca vai. Nunca ninguém vai conseguir buscar os Estados Unidos com essa potência toda. Só que aí vem o governo Trump, com toda essa volatilidade que ele traz, as novas medidas, taxação, e aí começam a dizer que, putz, talvez isso aí vai jogar contra o excepcionalismo, vai atrapalhar. Então essa era a minha primeira pergunta. Eu queria falar um pouco sobre a Pax Americana, o excepcionalismo, mas trazendo mais para esse contexto atual. E qual é a leitura de vocês, até começando com vocês, do governo Trump? O que vocês lá na Dália estão olhando do governo Trump nos Estados Unidos nesse momento? Pô, legal. Do governo Trump, a gente acha que ele acelera a Pax Americana. O Trump ele foi eleito com uma plataforma de America First, e isso daí acaba ressaltando alguma das vantagens estruturais de longo prazo que os Estados Unidos têm. Quando você pega e olha mais para o curto prazo, é muito interessante, porque ao contrário do primeiro mandato, ele ganhou esse mandato com um sweep e ele ganhou o voto popular. E pelo fato dele já ter tido as dores de aprendizado do primeiro mandato, a combinação dessas duas coisas, a gente acha que vai fazer ele ser mais eficiente no que ele está se propondo a fazer durante o segundo mandato. Quando você pega e analisa as coisas que eles estão falando, a mídia, de forma geral, acaba dando muito foco para a questão de tarifa e imigração. E a gente acha interessante e tem que monitorar, mas uma parte que mesmo hoje é menos comentada é o plano 333. O Trump e o secretário do Tesouro dele, o Scott Bessent, ele tem falado de 3% de crescimento de PIB, 3 milhões de barris de petróleo de produção a mais por dia e 3% de redução do déficit fiscal americano. A parte 3% de redução de crescimento de PIB parece bastante factível na nossa visão. Basicamente porque já está crescendo bastante e com o Trump vem uma série de medidas na direção de desregulamentar a economia, e quando você desregulamenta a economia, os espíritos animais afloram e isso é um vento de cauda muito positivo. A segunda parte do plano, que é o 3 milhões de barris de petróleo a mais por dia, a gente também acha bastante factível. Porque governo democrata como Biden, de forma geral, eles falam de no more drilling, eles são meio que contra combustíveis fósseis. O governo republicano, tipo do Trump, eles falam de drill baby drill, eles são a favor de combustível fóssil. Esse negócio é muito importante, porque se você tem mais produção de petróleo, ajuda o teu PIB a crescer mais. Um dos grandes aprendizados do período de 2022 e 2023, que teve a guerra, que fez o petróleo subir para burro, e depois, em 2023, o petróleo caiu, é o peso que o petróleo tem na dinâmica de preços de ativos no mundo. Se você está focado em produzir mais energia no principal país do mundo, isso, de forma geral, é uma coisa muito positiva. O terceiro aspecto do plano é 3% de redução de déficit, né? Essa parte é um pouco mais difícil de ver acontecendo. Dito isso, vale a pena destacar que é a primeira vez que isso está sendo debatido desde o Ronald Reagan nos Estados Unidos. É um negócio que não tem precedente na história americana moderna, você falar sobre redução do tamanho do Estado. E os caras botaram o Elon Musk para tocar o Departamento de Eficiência do Governo e cortar os gastos. Se tem um cara que, ao longo da história, mereceu o benefício da dúvida, é o Elon Musk, né? O cara, ele comprou o Twitter, mandou 80% da força de trabalho embora, foi criticado para burro. Um ano depois, ele tinha mais que dobrado a receita do Twitter.
Ele fez a SpaceX, que basicamente é um foguete que volta de marcha ré. E a Tesla, que é um carro que dirige sozinho. No final das contas, é esse cara que está tentando cortar o déficit americano. A combinação dessas 3 coisas cria um ambiente de negócios que, na nossa visão, é bastante favorável para a economia americana. Uma das consequências de curto prazo é que a gente sempre gostou muito de empresas de tecnologia, mas desde a eleição do Trump a gente passou a gostar também bastante de ação do setor financeiro, em particular bancos nos Estados Unidos. Então, um pouco da visão de curto prazo do Trump passa por aí. Aproveitar, eu ouvi um pedacinho da carta de vocês que eu achei bem interessante, que é aquela discussão de mundo multipolar e unipolar, né? Que basicamente a gente tinha uma direção global muito clara, né? Em que as economias estavam cada vez mais conectadas, e agora parece que a gente volta meio que para o passado, que é meio que, vamos tarifar quem nos tarifa mais, aquela retaliação que está todo mundo, né, com o pé atrás, e cria muitas dúvidas em relação ao que pode acontecer em termos globais, né? Acho que nos Estados Unidos a dinâmica pode até ficar um pouquinho mais clara. O que vocês estão enxergando em relação a essas mudanças de dinâmicas e, consequentemente, acho que é legal até falar também, em um ponto que é bom abordar agora porque depois vai ficar confuso, uma perspectiva com commodities, né? Como que tudo isso acaba conversando. Bom, vamos lá, eu começo aqui, depois o Zé me complementa. Mas assim, essa discussão de mundo multipolar e unipolar é uma discussão que é muito, muito interessante. Porque... E por que esse negócio é importante, né? Porque a gente estudando história da economia e história do mundo, a gente percebe que em situações em que o mundo era multipolar, era uma situação em que o mundo ele tinha mais riscos. Você tinha uma incerteza de quem que era a potência dominante, você tinha mais conflitos, você tinha mais guerras. Isso gera, a gente não tem muita convicção de o que causa o quê, mas isso gera mais inflação. Isso gera mais instabilidade, isso gera juros mais altos, isso gera mais volatilidade nos mercados. Ao passo que num cenário em que o mundo ele é mais unipolar, historicamente, é um mundo que é mais tranquilo, que você tem menos conflitos, que você tem menos inflação e juros mais baixos. E agora a gente entra em toda essa discussão. Poxa, será que agora o mundo com o Trump ele fica mais multipolar ou ele fica mais unipolar? E putz, assim, normalmente quando a gente vê as pessoas discutindo, parece que todo mundo é muito vocal em falar que o mundo ele é mais multipolar, porque você tem a ascensão dos Estados Unidos, você tem a ascensão da China, você tem a ascensão de outros governos ou outras combinações que vão trazer mais essa volatilidade. Só que existe uma teoria que tem um pensamento que é um pouco diferente, que na verdade até pelo comportamento errático do presidente Trump e com a combinação de um poder bélico muito forte, as pessoas ficam com mais medo. Na hora que isso daí acontece, é como se você colocasse alguém que, por N motivos diferentes, não que a gente concorde com isso ou não, coloca ordem na casa. Se você tem alguém que coloca ordem na casa, o mundo ele passa a ser mais unipolar. Se o mundo ele é mais unipolar, essa situação de conflitos, tensão, combates, ela diminui. Então acaba sendo talvez um ambiente melhor do que a gente estava imaginando. E mesmo essa questão de tarifas, e aí acho que uma das coisas que é muito importante a gente ter em mente, que é o que vai acontecer de fato versus o que é simplesmente uma retórica de negociação. A gente entrou, você falou um pouco dessa história de commodities, a gente tem que falar inevitavelmente por conta de China, que a gente entrou nessa eleição do Trump com alguns grandes bancos americanos falando, eu tenho convicção de que a primeira coisa que o Trump vai fazer vai ser colocar uma tarifa de 60% na China. 60%, tá escrito em relatórios. Tá lá. Só que o que ele fez? Falou, não, talvez eu coloque 10%, depende, vamos negociar. E aí todo mundo falava, não, logo depois que os Estados Unidos fizer isso, a China vai fazer um monte de retaliação. E de fato, ele anunciou várias coisas que têm um impacto prático muito pequeno. Então, será que a gente não está entrando numa era, né, que mesmo com essa discussão de tarifas e tudo mais, no mundo que é mais organizado? Será que a gente não tem essa situação de que, você tem uma retórica que é muito belicosa, mas na prática é tudo mais tranquilo? Se isso tudo for verdade, assim, o cenário que a gente tem pela frente aí, juntando com esse negócio que o Zé está falando, ele pode ser bem mais benigno para a gente, para os mercados emergentes, do que estava todo mundo imaginando. Aí você fala, essa história de tarifa, vai acabar a globalização e tudo mais. Guerra comercial não é um negócio novo. Sempre no mundo, na história, a gente teve muitos eventos de guerra comercial.
O último grande exemplo foi Estados Unidos e China com Trump lá em 2016. Mas aí que tá, Colasso, assim, te pergunto, né, assim, depois de 2016, quando você teve todo o conflito, toda a guerra comercial, o que aconteceu com a balança comercial do mundo? Ela diminuiu porque, pô, você teve, na verdade, uma simplificação, um encurtamento das cadeias de produção, elas aumentaram. O comércio global, ele nunca foi tão grande. 2016 ainda, você tinha uma situação que é muito diferente, a gente falava dessa história de Pax Americana, que lá, que eu não lembro se era 2019 ou 20, Colasso, ele não era um consenso. Tinha algum pessoal, né, Zé, que ficava falando, não, a gente tá aqui falando do declínio do Império Americano, ascensão de outras superpotências e tudo mais. 2016 a gente tinha essa dúvida, tem matéria de jornal falando, não, a China em tantos anos ela vai passar os Estados Unidos. Essa discussão acabou. Será que então agora a gente não entra numa fase de um mundo unipolar? Será que então agora a gente não tem essa situação que, pô, existe uma retórica muito forte, mas na prática as coisas elas são bem mais tranquilas? Assim, se a gente pensa nos próximos eventos, né, Zé, assim, acho que tem coisas muito interessantes que podem acontecer por aí. Como fins de guerra? Porque bastou o homem assumir, né? O Putin já, estamos abertos a discutir aquela coisa. Pô, é muito impressionante isso, né? Exato. É muito desconectado da narrativa, muitas vezes, consensual que a gente vê. Isso aconteceu mesmo. Na verdade, está tendo conversas, teoricamente, nesse momento. Uma das promessas de campanha do Trump era de que ele acabaria rapidamente com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Se acaba a guerra, você tem, por exemplo, uma espécie de dividendo da paz na Europa. O que acontece com o euro se acaba a guerra? Ele se fortalece ou ele se enfraquece? O euro se fortalece e, por consequência, a moeda é um par, né? O dólar fica fraco no mundo. Um dos grandes perdedores da guerra foi a China, basicamente porque quando você tem uma guerra, preço de petróleo e comida sobe para burro. Se o teu país é o maior importador de petróleo e comida do mundo, todo mundo sofre, mas o teu país sofre mais do que os outros países. Se a guerra acaba e você começa a ter um período mais normal, o que acontece com a economia chinesa? É um vento de cauda positivo ou um vento de cauda negativo? É um vento de cauda positivo. E se a China melhora um pouco, acaba ajudando o mercado emergente de forma geral. Um negócio que eu acho que chamou muito a nossa atenção é o secretário do Tesouro americano, ele era um gestor de hedge fund. E tem uma carta que ele escreveu em janeiro 24, faz um ano, né? Falando do que ele achava que ia ser o governo americano, em particular no início. Tem que dar um pouco de desconto, porque ele não é exatamente o cara que puxa o gatilho, mas eu diria que esse cara está bem próximo ali do processo de tomada de decisão. Nessa carta ele escreve que a tarifa será um instrumento de negociação que constantemente estará em cima da mesa, mas que raramente o gatilho será puxado. Ele descreve que um dos objetivos do Trump é reindustrializar os Estados Unidos. Inclusive, o vice-presidente dele, ele escreveu um livro que acabou virando filme no Netflix, que é Hillbilly Elegy, que ele fala do processo de desindustrialização dos Estados Unidos, né? E que para você reindustrializar a economia, você precisa de uma moeda competitiva. Se você precisa de uma moeda competitiva, no final das contas, se ele conseguir, de alguma forma, desenhar um dólar mais fraco no mundo, ajudaria a atingir o objetivo político dele. Esse é um negócio que está em curso, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer e é completamente fora do que a gente vê das principais narrativas, né? É um negócio bizarro. Teve uma ligação... Pelo menos saiu uma matéria que a gente leu, teve uma ligação, a principal notícia de segunda-feira, na nossa opinião, foi uma ligação que teve do Trump para o Putin, assunto não revelado. E, a gente não viu isso, ninguém comentando em nenhum lugar. Esse negócio chamou a nossa atenção para burro, né? Tem uma
conferência estratégica que vai rolar em Munique agora, que é de fevereiro 14 até fevereiro 16. Tem eleição na Alemanha no dia 23 de fevereiro. Pô, essas seriam 2 datas que, pelo menos a gente lá tá prestando bastante atenção para ver se tem algum headline da direção de paz, né? Paz seria um negócio que ajudaria bastante, né? Seria bom. Eu queria pegar o gancho que ele deu aqui para o câmbio, para o dólar, que eu acho que é um assunto que está no jornal o tempo todo, a nossa audiência gosta muito de ouvir falar sobre. Vocês já introduziram um pouco. Eu lembro, eu garoto, entrando lá no escritório da Dália e tinha um gráfico, inclusive, colado na... poucas pessoas sabem, mas o Zé tem um vidro assim, que ele fica imprimindo as teses dele, colando lá, e aí tinha como é que era? Purchasing Power Parity do dólar, não era isso que só caía na linha do tempo? Isso. E aí eu fico lembrando assim dessa leitura, porque é curioso, né? O excepcionalismo americano, você falou, né, a Pax, basicamente, elas fortalecem com essa agenda do Trump. Com o fim de uma guerra, você pode fortalecer o euro, que é a principal moeda no na cesta de moedas do DXY, que talvez enfraqueceria o dólar perante o mundo, né, que é como o mercado entende o DXY. Só que quando a gente compara isso com o Brasil, eu não sei se é bem por aí. Porque o Brasil tá num caminho meio tortinho, não tá tão legal, e, pô, esse excepcionalismo, a boca de jacaré pra cá é ainda maior. Então eu queria saber essa perspectiva pro câmbio. Será que tem muito risco pra cima? O mercado tá subestimando isso? Como é que é a leitura específica pro dólar? Tu quer? Eu começo aí, eu termino dessa vez. Pô, eu acho que, pô, a gente acaba gastando um tempo enorme lá na Dália discutindo isso todo dia. No final das contas, são os elementos de mais longo prazo e elementos mais de curto prazo. O fato de, em períodos longos de tempo, o dólar se valorizar contra outras moedas fiat, não quer dizer que você não possa ter uma janela de 6 meses, 1 ano, 2 anos, em que o dólar se enfraquece. A mesma coisa vale para o dólar real, para o dólar australiano. Moeda, em particular, é um negócio que são várias partes móveis, né? Que o somatório dos vetores acaba sendo para que lado que vai que define para que lado que o negócio vai. No final das contas, você fica traçando possíveis cenários na cabeça. Um deles é que, olha, Brasil acaba sendo uma combinação de China, Estados Unidos e Brasília. Estados Unidos parece que está indo razoavelmente bem. Se o preço do petróleo cai, isso daí é uma força deflacionária que ajuda todo mundo, inclusive a economia americana. Na Europa, a questão da guerra ela acaba sendo uma questão central, né? Que, por mais que a Europa tenha desafios e que no longo prazo a gente acredite que o euro é para baixo da paridade, se acaba a guerra, você vai ter aí de 6 meses a 1 ano de um vento de cauda positivo. Poderia subir para... Hoje está um 0,3%, poderia subir aí um pouco aí mais para 3%, 5% para cima, poderia acontecer. O Brasil, no caso brasileiro em particular, tem um negócio que chama a nossa atenção. Durante 4 anos lá na Dália, a gente fez um trade de 2018 até 2022, que era comprado em bolsa e comprado em dólar. Basicamente porque, num modelo simplificado, o Brasil exporta 3 coisas: soja, minério de ferro e juros. Então, no período de 2018 até 2022, o Brasil tinha parado de exportar juros. Quando os juros é mais baixo, a bolsa sobe, o dólar sobe. E esse trade, foi muito legal, né? Esse negócio funcionou 4 anos, foi bacana. No período de 2022 até 2020, meio de 2024, o diferencial dos juros do Brasil para os Estados Unidos ficou bastante elevado. E quando o diferencial de juros é elevado, é como se o Brasil tivesse voltado a exportar juros. Nesse período, o dólar, principalmente quando você bota o carrego na conta, o dólar real foi bom ter real. No finalzinho do ano passado, o diferencial de juros chegou a bater em 5%,
e teve um sério de problemas fiscais que precisam ser endereçados aqui em algum momento no Brasil. Quando a gente pega e olha hoje, depois do que o Banco Central fez, porra, o diferencial de juros voltou a ficar alto para burro, né? Se você pegar que o Selic aí deve ir para uns 15, 15,5, os juros americanos tá nos 4,5, porra, tá exportando juros de novo, né? Se você tiver um mundo que ajuda um pouquinho, mesmo com... Nunca é um fator só, tem que ver. Se o Trump pegar hoje aqui, enquanto a gente está conversando, e falar, vou tarifar geral, vai piorar antes de melhorar. Uhum. Se o governo aqui fizer algumas decisões que não são tão corretas na perspectiva do mercado, aí piora antes de melhorar. Mas numa situação que não acontece muita coisa, o carrego está alto, o mundo está, pelo menos até agora, desde a eleição do Trump, está ajudando. É difícil apostar contra o BRL dentro desse tipo de ambiente, né? O BRL, ele acaba... Tem que acontecer algo muito estranho para o BRL, muito diferente para o BRL conseguir ganhar do carrego de 10% que ele está atualmente. O que é BRL, Zé? Bielorrússia. Olha lá! Deixa eu pôr sabe dicas agora. Você viu? Foi bem. Já tô anotado. Alguém vai estar no chat falando Biel, não tenho a menor dúvida. Meu primo Biel. Né? É o real, né? O dólar real, né? Então, parte do que a gente acha que aconteceu do dólar real ter caído de 6,20, 6,30 foi nunca uma coisa só, mas o Banco Central vendeu bastante dólar. O Banco Central pegou e jogou o Selic na lua, o mundo ajudou um pouco e o dólar real escorregou aí de 6,20, 6,30 para uns 5,75 até agora. Algumas das forças, pelo menos até o momento que a gente está conversando aqui, algumas das forças que fizeram ele dar uma escorregada para baixo, elas continuam presentes. Então, é um pouco disso. Ali dentro desses principais temas de Trump ainda, a gente falou sobre tarifas, falamos sobre dinâmica global, impactos em commodities e uma grande dúvida em relação ao que pode acontecer com imigração, né? Até trazendo toda aquela discussão que muito esteve presente no passado, que era em relação à demografia global, caindo, Estados Unidos conseguia se manter por conta da imigração. Vocês enxergam algum tipo de impacto mais incisivo para a economia americana? Na verdade, acho que por enquanto a gente vê um cenário contrário. É muito difícil de dizer o que vai acontecer exatamente com a imigração nos próximos anos, mas acho que o fato de ter entrado uma onda muito grande de imigrantes ao longo dos últimos anos vai criar um reforço na economia americana bastante relevante nos próximos anos. Então a gente ainda tem esse viés positivo que poderia acontecer na economia americana. Só que acho que uma coisa que você falou de demografia e uma parte da nossa tese de Pax Americano, desse excepcionalismo americano, passa pelo lado da demografia, que a demografia americana é melhor do que vários outros países desenvolvidos no mundo. Um pedaço disso é por conta da imigração. E quando a gente fala de imigração, acho que a gente tem que pensar também que a imigração acontece de várias formas diferentes. Uma das formas que acontece é de uma mão de obra que é super qualificada. E de pessoas que vão estudar nos Estados Unidos, que querem mandar seus filhos para estudar em faculdades americanas, pessoas que querem empreender nos Estados Unidos pela pujança da economia e ficam lá. Na hora que essas pessoas se movem para lá e fazem tudo isso, elas fazem com que esse país fique mais forte, com que esse país ele cresça mais. Assim, chama muita atenção também o fato do Elon Musk, ele não é americano, ele é sul-africano. Aparentemente ele tem também cidadania canadense, mas enfim, é um estrangeiro que está trabalhando com Trump. E aí você vê vários dos principais auxiliares deles, assessores deles são estrangeiros, a esposa dele é estrangeira. O Marco Rubio também é descendente de estrangeiros. Então, talvez essa retórica, né, de que vamos acabar com a imigração seja simplesmente uma retórica. Sim, acho que tem problemas que precisam ser controlados, talvez o governo anterior ele tinha liberado demais. Isso sim era uma pauta na discussão da eleição, mas não é uma coisa que vai acabar
de uma vez. Porque uma das coisas que também chama a nossa atenção, e talvez um dos motivos porque essa discussão, né, de reindustrialização dos Estados Unidos hoje tenha menos peso, é que é uma economia que hoje está super bem, o desemprego está muito baixo. Se os Estados Unidos passar por um processo de reindustrialização, é difícil de ver de onde vem a mão de obra, né? Então, realmente é um país que precisa ter essa imigração pelo fato de a economia crescer tanto assim. E aí quando a gente compara, né, o que vai acontecer com a economia americana e compara com outros países, com a China, por exemplo, ao longo dos próximos 70 anos é muito possível que a população chinesa ela caia uns 30%, 40%, talvez mais. A notícia dessa semana na China, que o pessoal mandou lá, é que o número de casamentos na China está despencando. Acho que sim, existe uma tendência no mundo inteiro, menos aqui nessa mesa, né, mas enfim, mas é uma coisa que é muito, muito preocupante, principalmente num país que tem um desafio demográfico tão grande, né? Perfeito. Vou emendar uma história, só que eu lembrei, enquanto a gente estava falando de demografia nos Estados Unidos, é loucura você pensar que é necessário o imigrante, né? Pelo menos as vezes que eu fui pra lá, porra, que tinha de casais com 6, 7 filhos juntos, assim, impressionante, você não vê isso no Brasil, né? Carrinho de bebê grande, assim, o primeiro toma 30 metros de distância. Caramba, o pessoal tem filho um na sequência do outro, muito rápido. Mas enfim, comentário que não agrega em nada. Em relação a nessa parte do mercado de trabalho, uma grande dúvida que eu acho que tem, até que permanece ainda no campo filosófico, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, é em relação à inteligência artificial, né? Muitos trabalhos, naturalmente, vão desaparecer, e imagino que até numa velocidade rápida a partir do momento que a AI de fato entrar na vida das indústrias, né? Assim, como vocês estão enxergando essa dinâmica adiante? Muito difícil responder essa pergunta. Uma das coisas que, quando a gente vê inteligência artificial, ela é a consequência, ela não é a causa. A causa principal é a lei de Moore. Isso que roda por trás da inteligência artificial e que meio que move toda a tecnologia nos últimos 50 anos ou mais no mundo. Uhum. E o negócio, ele dobra periodicamente. A cada 18 meses, historicamente, esse negócio dobra. Nos próximos 18 meses, muito provavelmente, vai dobrar de novo. A nossa impressão no momento é que os próximos 4 ou 5 anos, a combinação de efeitos positivos e negativos, os efeitos positivos dominam os efeitos negativos. As pessoas vão ficar mais produtivas, por mais que tenha algumas pessoas que vão ficar mais bem posicionadas e outras menos bem posicionadas, o net para tudo é mais positivo. Depois de 5 anos, os caras que a gente lê, eles não têm um consenso muito claro do que acontece. Então esse é um negócio que tem que monitorar. Pelo futuro visível, o net é positivo, principalmente para o nosso lado de investimentos, que é o nosso dever fiduciário, o net parece positivo na nossa opinião. Depois de 5 anos é um pouco mais... a discussão é um pouco mais acalorada do que vai acontecer. Inclusive com o negócio de DeepSeek que aconteceu recentemente, o endgame desse negócio ele é a singularidade, né? Onde a máquina vai conseguir ter uma capacidade de processar as coisas tão boa quanto um ser humano. E muitos dos caras que a gente lia falavam que a singularidade poderia chegar ali em 2033, 2035. Com os desenvolvimentos recentes, onde está tendo um aumento de eficiência, mais capex, mais investimento e assim por diante, tem alguns desses caras que estão antecipando a singularidade mais para 2030. Então esse é um negócio que a gente está estudando. A gente ainda não encontrou uma resposta perfeita, mas estamos estudando, estamos prestando atenção. Então, vamos ver o que acontece. Muito louco, né? Porque 2030... Cara, pensa, é como se fosse 2020, a distância de 2020 pra cá. Piscou, chegou. Tá na boca, vai passar muito rápido. Vai chegar rapidinho. Mas eu queria trazer esse assunto pra bolsa, porque o S&P, ele tá num patamar de valuation
que muitas pessoas... Bom, há muito tempo, muita gente inteligente veio aqui, inclusive, e falou que estava esticado, estava caro, né? E a verdade é que continuou subindo na cabeça deles, né? Com certeza. Inclusive foi um dos maiores erros dos gestores brasileiros recentemente, foi justamente ficar vendido no S&P, até subestimando um pouco do potencial do IA. Só que a gente passou por um movimento, uma pernada bem longa, né? E aí agora eu comecei a ver algumas discussões até sobre retorno prospectivo, assim, né? Que a expectativa de retorno para S&P é menor do que daqui, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que eu fico numa questão assim interna, Stetson, não sei se você passa por isso também, que eu fico assim, ou o mercado antecipou demais e exagerou, né? Como a gente viu outras bolhas acontecendo, ou não só bolhas, mas talvez erros de precificação, ou tá barato pra caramba, porque essas empresas vão entregar muito mais do que a gente espera, né? Como elas vieram fazendo até aqui, inclusive. Vão terminar de dominar o mundo. Exato. Né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, eu fico lembrando assim, uns cases interessantes ao longo do tempo. Eu lembro de Apple. O mercado errou todas as previsões de venda de iPhone, historicamente, para baixo. E aí eu fico pensando, putz, será que a gente tá exagerando ou não? Então eu queria perguntar a visão de vocês pro S&P, assim. A gente até vê esse ano, o S&P tá com um retorno mais moderado, até a Bolsa Brasileira tá se destacando positivamente em dólar, né? Também cachorro morto respirando, né? No grande período de 10 dias. Mas eu queria saber a visão de vocês pro S&P, assim, que tem agora a tecnologia como uma parte relevante. É uma alta exagerada ou a gente deve continuar enxergando uma bolsa americana se superando? Boa, vamos responder a pergunta com outra pergunta, Colas, assim, acho Ferrou. que no Não final faz das isso contas, não. acho que tem todos esses fatores, já o valuation da bolsa, o índice, preço, lucro da bolsa está muito alto e por aí vai. Pelas métricas que a gente olha, quando você faz simplesmente a conta do preço-lucro, realmente ele está um pouco acima da média histórica. Não parece ser muito acima, mas ele sim é um pouco acima da média histórica. Você tem alguns ajustes aí que precisam ser feitos, porque o retorno dessas empresas de tecnologia, a taxa de retorno ela é muito, muito elevada. Então, uma empresa de tecnologia ela tem que negociar um múltiplo mais alto que uma empresa de commodities, porque ela tem retorno sobre capital investido potencialmente muito mais alto. Então, se a gente faz esse ajuste, essa variação sobre a média histórica já é um pouco mais baixa. A gente está num período que a gente acabou de discutir aqui, que a gente está reforçando o excepcionalismo americano. Essa história de inteligência artificial muito provavelmente é a revolução tecnológica da nossa geração. O S&P, isso tudo acontece nos Estados Unidos. O S&P é uma expressão do que está acontecendo. E você está me falando, então, que tem o excepcionalismo americano sendo reforçado, a inteligência artificial, que é a revolução tecnológica da nossa geração, e o S&P, a bolsa americana, está num valuation que é ok, a pergunta que a gente se faz todos os dias é, caramba, né? O S&P reúne as melhores empresas do mundo. Quanto que vale esse negócio, Collazo? Você estaria disposto a falar assim, cara, eu estou disposto a pagar um prêmio. E quando a gente fala de um prêmio, não é um prêmio de 100%, é um prêmio de 5 ou 10%. Para você estar exposto a tudo isso agora? Será que isso não é uma coisa que faz muito sentido? Então, a gente escuta, assim, essa discussão de valuation, a gente sim se preocupa, a gente opera em cima disso, a gente, não é que a gente compra as coisas, nosso fundo Global Macro, a gente compra o S&P e fica lá sentado parado. Não, a gente faz uma gestão ativa do nosso portfólio, a gente olha, se tiver subido demais, a gente reduz a posição, caiu, a gente compra de novo. Mas quando a gente pensa em como sendo uma tese de investimento, mesmo do lado do valuation, com tudo isso que está acontecendo, será que não poderia valer muito mais? Eu acho que pode. Pra mim, quem não tá comprado é louco, desde louco. sempre falei. O prêmio que você paga na cerveja da balada é muito maior que 5% exato. e dura menos tempo. Exato. Né? Rapidinho mas passa. Eu acho esse ponto da gestão ativa que você trouxe muito importante, porque esse episódio da DeepSeek que a gente teve, eu acho que ele escancarou pro mundo um pouco também da questão técnica atrás desse negócio, né? O posicionamento em bolsa americana é muito elevado, tem um monte de fundo soberano que hoje compra esses papéis de tecnologia até como posições defensivas e se escondem atrás. Isso aparece uma novidade ali que
As pessoas nem entendiam direito, o negócio desaba ali, né? De maneira Tanto relevante. que as ações começaram a ajustar ao longo do dia, né? Você começou a ver, sei lá, meta subindo um pouquinho, cada um com sua história. Primeiro Exato. momento todo mundo vendeu, depois Exato. foi ajustando. Aí eu queria saber até um pouco mais, Irai, da perspectiva micro, assim, né? Porque quando a gente pensa em vem na cabeça sempre NVIDIA, né? Até o Stetter fica postando esses videozinhos fã aí Virais, dele. né? Ele colocou aquele do zoom no chip, que é bizarro, né? Mas nesse momento, assim, na perspectiva de vocês, quando a gente olha para empresa em empresa, eu sei que vocês têm cobertura disso dentro da Dália, é melhor ficar longe desses papéis? É melhor olhar para outros papéis da cadeia? Como é que tá a cabeça de vocês para esses ativos específicos? Para o S&P, eu entendi que é para comprar e fazer gestão ativa. Isso. Mas para as outras histórias ali da Bolsa Americana, como é que vocês olham para isso? Também, a gente acha que você tem que fazer um stock picking mesmo, né? Você não pode simplesmente, vou comprar o setor de semicondutores, porque semicondutor parece que é uma coisa única, mas tem semicondutores e semicondutores, tem aplicações que são muito diferentes, alguns têm aplicações que são específicas, outros que são mais generalistas. A gente falando de NVIDIA especificamente, acho que tem um negócio que é muito interessante. O Zé, ele trouxe aqui o conceito de atingir a singularidade. O que é isso? Significa que aquela empresa que conseguir fazer esse negócio, ela tem meio que um santo grau, ela tem uma capacidade de ganhos de produtividade que são exponenciais. Quem conseguir fazer isso primeiro, provavelmente vai ter uma dominância muito forte em relação às outras. Dentro desse contexto, mesmo imaginando de que o que a DeepSeek fez foi reduzir a necessidade de investimento, assim, a reação dessas empresas americanas foi de aumentar o quanto elas iam gastar e não de diminuir. Nossa, vai ficar mais barato, então eu quero mais. É mais até do que eu vou conseguir fazer. Então, tanto é que no anúncio das estimativas de investimento para esse ano, as empresas americanas aumentaram, né, a expectativa de investimento uns 20%, 25% para esse ano. A gente está falando aqui de alguma coisa entre 200 a 300 bilhões de dólares sendo investido só pelas principais empresas americanas. Para colocar esse negócio em contexto, muita gente fala da China e tudo mais, o valor que as maiores empresas chinesas estão investindo é na ordem de 40 a 50 bilhões de dólares. Então as empresas americanas, elas investem, 5 vezes mais por ano. Quem está mais próximo dessa singularidade, muito possivelmente vão ser essas empresas que estão aí. Putz, se vai ser A, B ou C, é mais difícil de dizer. Então a gente acha que você precisa ter uma gestão ativa focada em análise fundamentalista, olhando de fato essas empresas para ver quais que vão ser as maiores beneficiárias disso, né? Obviamente o S&P essa empresa provavelmente vai estar lá, mas a gente tem feito um trabalho muito forte de análise micro específica nessas empresas. Um abraço pro Mugo aí, que vai ter uma tarefa fácil. Melhor que analisar VEG, né? Com Convenhamos, certeza. Cara, 20 anos ouvindo o cara tá analisando VEG, agora tem uma novidade. Falando que é bom pra caramba e tá caro. Eu queria aproveitar até essa história, porque eu imagino que vocês também já tenham entrado em discussões, como a gente entrou várias vezes, que o Colasso falou de quebrar dentro da cadeia de semicondutores, mas também tem várias outras empresas. Eu brinquei da VEG, eu acho que até um caso, né, que tem essa relação. Esse mesmo dia caiu um pouquinho. Como que vocês têm observado dentro do mercado norte-americano setores que tendem a se beneficiar e que talvez esteja muito menos no preço do que os semicondutores que já andaram bastante? Hoje, quando a gente olha a Bolsa Americana, eu diria que a gente tem 3 focos principais. O primeiro deles é um pouco essa parte de infraestrutura de inteligência artificial, que aí inclui essa parte de semicondutores, que eu acho que é um beneficiário óbvio. Tem uma segunda parte dentro do setor de tecnologia, que são as empresas de software, que vão inventar as aplicações usando inteligência artificial que vão conquistar mais mercado e mais crescimento por conta disso. Então, acho que essa é uma outra coisa que chama muito a nossa atenção. E aí tem uma terceira parte que o Zé colocou aqui, que é do sistema financeiro, porque a gente acha que com a ideia do 333, a economia americana ela pode continuar num ritmo de crescimento bastante forte, e por conta disso, um dos setores que mais seria beneficiado seria o sistema financeiro. Então, assim,
olhar a Bolsa Americana é uma maravilha, né? Assim, porque a gente tem tantas opções diferentes para olhar, tantas coisas diferentes para estudar, mas hoje a gente está focando nesses 3 principais setores que, pô, dentro do nosso cenário que a gente está imaginando que vai acontecer, são os setores que mais podem se beneficiar. Perfeito. E sobra alguma outra coisa para o resto do mundo, assim? Porque todas as últimas conversas que a gente teve aqui com gestores que olham o mundo, todos só estão falando dos Estados Unidos. Assim. Os gestores locais, né? E assim, no limite, o que a gente ouve falar de outras regiões é, sei lá, TSMC lá em Taiwan, mas no fim das contas a história é parecida, né? Tem alguma coisa diferente que vocês estão enxergando de oportunidade em outras geografias ou a tese é essa mesmo, é Estados Unidos? Tem. O Brasil, em particular, é muito bom para play de yield, né? Quando você vai para o setor de energia elétrica aqui na Bolsa, ele tem uma série de empresas que estão operando a IPCA mais 15, IPCA mais 14, IPCA mais 12. Ferreirinha estava falando aqui um pouco antes do episódio, né? IPCA mais 12, IPCA mais 14, é uma boa poupança de longo prazo, né? Na nossa opinião, é bom para burro. Não quer dizer que vai subir amanhã, que não pode piorar antes de melhorar. Claro que pode, né? E que se a NTNB piorar, se o juros subir, não vai ter um vento contra. Tem. Mas se você tiver um negócio minimamente normalizado, onde o Selic volta para um número mais normal para padrões históricos brasileiros, com macro um pouco mais organizado, aconteceu em 2023. 2023, para surpresa de muita gente, a Bolsa foi o segundo melhor ano da Bolsa nos últimos 7 anos. Subiu 23%. No início daquele ano 2023, começou todo mundo extremamente pessimista também. O que aconteceu ali? O petróleo caiu, a inflação caiu, o Selic pôde cair um pouco, e os Estados Unidos parou de subir os juros. O Brasil é um play de yield. Se as forças inflacionárias no Brasil e no mundo elas recedem, isso é um vento de cauda que ajuda coisas dessa natureza. A NTNB anda também nesse tipo de cenário. Então, tem outras coisas para ser feita. Tem setor financeiro no Brasil, historicamente, vai muito bem. Juros altos. O setor financeiro, historicamente, navegou bem no Brasil, né? Então, fazer uma recomendação aqui, pedir para o Ferreirinha depois, pedir a lista de yield do setor de utilities, do setor de energia elétrica, quem tiver interesse depois, e do setor bancário, pedir o dividendo dos principais bancos aqui do Brasil e dar uma olhada. Chama bastante atenção, então tem coisa sim. Nos outros países, aí eu não conheço tanto, você... Assim, a gente, do nosso lado, a gente está simplificando um pouco as coisas, porque o tamanho das oportunidades que a gente está vendo aqui, eles chamam muito a nossa atenção. E você, a forma com que você colocou, Stater, é muito interessante, né? Que a sua pergunta foi, será que sobra um pouco de dinheiro para o resto do mundo? E a verdade é que quando a gente pensa nessa história toda das coisas que a gente discutiu, tem 2 coisas que são muito importantes. Que é essa história da inteligência artificial, que é um negócio que também, o foco de todo mundo vai para lá. 2, são 2 histórias que acontecem ao mesmo tempo, tá? 2, a história do dólar. Excepcionalismo americano, o dinheiro todo vai para os Estados Unidos. Se por algum motivo, que quer que seja, visão do mundo unipolar, a China cresce um pouco mais, a gente tem paz no mundo. Acabou a guerra. A gente, por algum motivo, o dólar no mundo, ele fica, vou falar menos forte, né? Nem mais fraco. O dólar no mundo, ele fica menos forte. Esse componente de sugar, esse aspirador de dinheiro do mundo, ele diminui. Na hora que esse aspirador ele diminui, o que acontece? O dinheiro ele meio que sobra para os outros lugares. E talvez ele sobre para os emergentes. Se esse dinheiro ele sobra para os emergentes e ele encontra um Brasil que a taxa de juros, o diferencial está em... vai para 11%. Isso. O valuation das empresas na bolsa aqui, o PI da bolsa aqui no S&P, a gente está para cima, a gente está com uns 40%, 50% de desconto. A gente está com um preço-lucro aqui de 6, 7 vezes. Os juros
implícito do setor de energia elétrica é a inflação mais 12. Assim, não vou nem falar da ação da XP, onde que está. Será que se esse dinheiro ele para de ir para os Estados Unidos e vem um pouco aqui para o Brasil, será que esse dinheiro que a galera, mesmo aqui no Brasil, está mandando para fora, ele está mandando só para renda fixa, ele vai um pouco para ações? O que será que acontece com esse mercado? Então, do nosso lado, se a gente tem essa opcionalidade de, putz, a gente está exposto a todas essas teses de inteligência artificial, crescimento americano através das ações americanas, através da bolsa americana, e se a gente tem a possibilidade de também estar alocado aqui na bolsa no Brasil, e você fazer essa dinâmica de que hora você está mais posicionado aqui, hora você está mais posicionado desse lado aqui, cara, essa é uma combinação que pra gente parece fazer bastante sentido. Perfeito. Tecnologia nos Estados Unidos e yield no Brasil. Esse é um bom combo pro longo prazo. A gente gosta. Eu tenho 2 perguntas. Posso fazer aqui? Com certeza. Primeira delas. Vocês falaram rapidamente sobre China. A China começou um movimento interessante, né? Porque ela era aquele país que exportava Power Ranger de plástico, né? E aí eles falaram assim, né? Fizeram uma reunião lá e falaram assim, cara, vamos parar de exportar esse troço e tentar subir um pouquinho nessa escala, né? E aí eles sobem para um nível de exportar tecnologia de primeiro nível, começa a exportar painel solar, carro, e aí eles saem de um patamar de ser um emergente vendedor de bugiganga para um competidor da Europa, por exemplo, e que tem machucado bastante a zona do euro, né? Que todo mundo detesta, inclusive, tá todo mundo vendido em euro, aquela coisa toda. E a China tem feito um movimento que, assim, a grosso modo, olhando de fora, parece ser acertado, assim, né? E outro dado interessantíssimo também, né? Com as mudanças de posicionamento de bolsa no mundo, né? Os países emergentes que são melhores classificados, assim, todos são autocracias, né? Que eles acabam se organizando melhor ali na hora de fazer as coisas. Mas essa baboseira toda pra dizer que a gente tá há 3 anos fazendo esse troço aqui, né? E China sempre foi um tema. E eu sempre percebi que as pessoas não acompanhavam direito, falavam as coisas meio por cima. Não sei se teve essa impressão, assim, claro, ao longo do tempo. E a China acaba surpreendendo muitas vezes. É claro que tem vários pontos aqui que a gente pode colocar como crítica. A questão demográfica é extremamente relevante. Mas a minha dúvida é a seguinte. Essa ascensão chinesa eventual, como isso... Primeiro, se vocês acreditam que é algo que você deve acompanhar, ficar de olho. E se isso, de alguma forma, vai afetar os países do Ocidente, assim, de alguma maneira. Porque já estão afetando a Europa, né? Minha dúvida é, será que eles não continuam escalando esse troço? Porque eu acho que o chinês... onde vai, né? Porque chegou na AI, né? O chinês é ambicioso, tá querendo competir. Do nada aparece uma coisa que ninguém tá esperando, né? Exato. Esse que é o negócio. Eles são bem como competitivos. Ninguém tá lá dentro. É diferente, porque, pô, imagina você acompanhar notícias do mercado chinês que não são traduzidas ali. Não, pô, esquece, é muito longe, é distante, então é natural essa distância de cobertura. E a gente se surpreende com a frequência grande, eu imagino, né? Pelo menos eu me surpreendo. A DeepSeek nem sabia que existia, do nada tirou 15% da Nvidia, 500 bilhões de dólares sumiram. E nessa mesma vez a última vez que eu estive no escritório de vocês, eu lembro eu fiz questionamento pro Zé até. Vocês falavam já de Pax americana pra caramba na época, né? Eu falei, e China? Aí a resposta de vocês na época era do tipo, Estados Unidos provavelmente será o primeiro colocado. A gente não sabe quem vai ser o primeiro colocado, se vai ser China ou Estados Unidos, primeiro ou segundo. Cara, segundo colocado é bom pra caramba também. Então, de qualquer modo, na diversificação, de repente, vai ter os dois. Então, minha pergunta é nesse sentido, assim. Putz, tu quer Eu comecei. Sobre esse negócio de autocracias, elas de fato, algumas vezes, parecem ser bem mais eficientes do que democracias. O pulo do gato é que quando se comete algum erro estratégico, muitas vezes demora para esse erro ser corrigido. Um dos grandes erros estratégicos da China como autocracia foi a política do filho único, né? Grande parte do problema demográfico que existe hoje
vem do processo de tomada de decisão e demora de correção de rumo que foi feita lá em 1970, 1980. Esse é um problema muito difícil de resolver. Tem cidades na China que tem 18% mais homem do que mulher. Assim, é extremamente difícil de resolver isso daí. O povo chinês é um povo incrivelmente trabalhador. Qualquer coisa que ele se propõe a fazer, seja painel solar, carro elétrico, coisa e tal, eles acabam causando uma pressão deflacionária para quem estiver competindo com eles, que é muito poderosa. E para alguns setores específicos, algumas regiões que estão competindo com eles, é difícil. Uma parte do processo de desindustrialização aqui do Brasil, ele coincidiu com o processo de ascensão da China. Então, basicamente, produzir coisas lá isso são processos de longo prazo. Não é um negócio de 2 anos, é um negócio de 20 anos. Vai saindo aos pouquinhos empresas aqui que vão montando plantas lá. É o que é, né? É o reflexo da capacidade dos caras de produzir as coisas. O que normalmente a gente acha é que, quando a gente fala de Pax Americana, muitas vezes então a China é ruim. China não é ruim, é o segundo lugar, é o segundo melhor. Se é o segundo lugar, é bom. Tem desafios que são muito grandes. Passa por demografia, passa por uma economia incrivelmente alavancada. Coincidentemente, o problema de Evergrande acontece 1 ano depois que a população economicamente ativa da China começa a encolher. Você tem um mundo que parte da ascensão chinesa vem do fato dos Estados Unidos estar querendo ganhar do inimigo dele na época, que era a União Soviética. Para tirar a União Soviética, para tirar a China da órbita de influência da União Soviética, ele abre o mercado consumidor americano para o chinês e ele ajuda a China a promover o milagre econômico que ela promoveu nos últimos 40, 50 anos. Os Estados Unidos, desde a primeira eleição do Trump, parou de ajudar. Você não ter os Estados Unidos ajudando e ter os Estados Unidos atrapalhando é um vento contra que é muito poderoso. No final das contas, estruturalmente, o que a gente acha que vai acontecer é que a China é o segundo lugar. O gap dos Estados Unidos em relação a ela segue aumentando, mas isso não quer dizer que ela no absoluto ela vai mal. Ela quer dizer que no relativo talvez ela vá pior que os Estados Unidos, mas continua tendo oportunidade, é muito grande. A China ela tem um negócio que muitas vezes quando a gente fala de risco de mercado, a gente está pensando em VAR, a Nvidia caiu, subiu, o dólar subiu, caiu. Tem algumas coisas que acontecem, tipo o IPO do Ant Financial lá, né? O governo talvez não tenha gostado de algumas coisas que o Jack Ma falou na época e cancelou o IPO. Esse negócio de propriedade privada é muito mais consolidado em economias ocidentais do que em economias orientais. Então, seriam considerações. A gente hoje não tem nenhum investimento direto em China. A gente tem, basicamente, Estados Unidos e Brasil. São as duas coisas que mais chamam a nossa atenção como investimento hoje em dia. A segunda pergunta. Na semana que vem, a gente vai publicar um episódio aqui no Stock Pickers, talvez com a maior referência de fiscal do Brasil hoje. Pelo menos é o que os próprios gestores nos falaram. É a pessoa que eles buscam como consultor ali para ouvir sobre fiscal. E já antecipando para nossa querida audiência, tanto eu e o Stetter tivemos que sair aqui e tomar Vonal depois do episódio, porque deu um enjoo. Nossa, saí triste. Nossa, a gente sem gravou nenhum antes tipo de desse, pra ficar perspectiva. claro. As cores do estúdio foram sumindo. Saí triste. Foi Agora difícil. eu tô um pouco feliz de novo. Então, era isso que eu queria dar a missão aqui para os nossos dois amigos, né? Cara, a gente olha a Bolsa Brasileira, a gente fez um episódio muito bacana também com o Alfaqui, né? Aham. E aquele episódio foi bem interessante, tá fazendo um super sucesso, porque eu acho que ele escancarou vários números que mostram um pouco do patamar da Bolsa Brasileira, o quão depreciado, largado tá, né?
Ali no episódio, por exemplo, eu lembro do Kelete comentando, né, que metade da Bolsa Brasileira não vale 300 milhões de dólares, né? Isso aí. O número de IPOs na Índia Na Índia é maior do que o Ibovespa. maior do que o número de empresas listadas na Bolsa no Brasil. Exato. IPOs no ano passado. IPOs no ano passado é maior do que o número de empresas listadas no Brasil. A Bolsa da Polônia é maior do que a Bolsa brasileira. Enfim, vários dados desses aleatórios que a gente adora para escancarar o fato de que a nossa Bolsa tá largada. O brasileiro não tem, o estrangeiro não tem, ninguém investe mais nesse troço, assim, todo mundo largou. Inclusive, eu recebi até um questionamento interessante, né, que um fã do Stock Pickers mandou uma mensagem pra mim falando, pô, tava com saudade de episódio de bolsa, né? Vocês só estão falando de desgraça, Eu falei, mas é o que tá vendendo. Se a gente fala de micro, ninguém escuta, a gente quer falar, mas não vai, ninguém quer saber. Bom, estamos num ambiente que parece que o mercado largou a mão e tá todo mundo se abraçando na expectativa de uma transição política em 2026. É basicamente assim que está o mood do mercado hoje. Vocês falaram que vocês têm 2 investimentos principais, né? Estados Unidos, e a gente ficou aqui o episódio todo explicando o quão foda eles são, basicamente é isso. E a gente falou do cachorrinho morto também, né? Sim, que também é uma das principais... Cachorro caramelo. Exato, cachorro caramelo, que é uma das principais posições de vocês. Tem o Rottweiler lá, né? Aquela coisa toda, e aqui o cachorro caramelo. O que traz essa visão de boa? Até queria que vocês destrinchassem um pouco mais essa tese de Brasil de vocês. Por que tanto otimismo com o Brasil? O Brasil tem um elemento tático. Eu não diria que é tanto otimismo no momento. Tá. No momento a gente está passando por um vento contra que tem um spike inflacionário que é muito grande. Historicamente, quando o IPCA está subindo, é um vento contra a Bolsa que é muito forte. O Banco Central está subindo juros. O principal argumento favorável de Brasil, em particular de empresas que são reguladas, é o valuation. Você ter uma Sabesp operando a IPCA mais 12 é um negócio que chama muito a atenção. Você ter uma Equatorial operando acima de IPCA mais 10 é um negócio que vale a pena parar para olhar. O ponto principal é que, talvez, no curto prazo, 6 meses, 9 meses, você tem desafios fiscais que precisam ser endereçados, você tem um spike inflacionário, que é um spike inflacionário chato, que precisa ser resolvido. No final das contas, você fica dependendo do cenário externo, em particular do dólar no mundo e a taxa de juros nos Estados Unidos. Se você tiver um Trump um pouco mais ameno, o fim de uma guerra e um petróleo para baixo, é um cenário externo que, de forma geral, ajuda plays de yield tipo Brasil, mesmo com as questões locais sendo desafiadoras. Se você daqui a 6 a 9 meses chegar com um cenário externo ajudando um pouco, vamos ver se acontece, você vai começar a focar na eleição. Seria, de repente, um gameplay do que a gente está monitorando e pensando aí no futuro visível. Uma das coisas que chama a atenção, a gente viu o episódio do Kelete, muito interessante os números dele. A gente gosta de olhar o market cap dividido pelo M4. O M4 é o agregado monetário brasileiro que a gente acha que é a melhor proxy do que seria a poupança do brasileiro. Quando você divide o market cap pelo M4, você está abaixo do que estava em 2020 com a pandemia, está abaixo do que estava em 2016 com a Dilma, você está abaixo do que estava em 2008 com a grande crise financeira mundial. É um nível que, historicamente, é bastante baixo, né? Então, a gente sabe que tem vento contra, a gente sabe que tem desafios, tem um spike inflacionário, um problema fiscal que precisa ser endereçado. Ao mesmo tempo, é incrivelmente disfuncional de amassado, ninguém tem, e tem uma transição, tem uma eleição para ser decidida daqui a... o mercado antecipa, né? Então vai ter
daqui a 9 a 12 meses, as pessoas vão começar a falar muito de eleição. Se o cenário externo ajudar, você chega lá um pouco menos turbulento. Se o cenário externo atrapalhar, aí vai ser mais turbulento. Então seria, de repente, a forma como... Um resumo é que nos próximos 6 meses, óbvio que depende um pouco de Brasília, né? O Zé definiu muito bem aqui, a gente depende de Brasília, Estados Unidos e China. O que a gente está falando parece que o cenário Estados Unidos e China está parecendo que tá ok. Isso pode mudar a qualquer hora, tá? Mas ele tá parecendo que tá ok. Se Brasília não atrapalha demais, do nível de preço que as coisas estão aqui, talvez a gente tenha um cenário de curto prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 9 meses, que seja menos ruim do que o esperado. E daqui a 9 meses, a discussão talvez ela seja muito diferente, né? Um negócio legal, eu vou mandar, depois quem tiver interesse, eu vou mandar a carta do Scott Bessent, da última carta que ele escreveu enquanto ele estava no hedge fund dele. Isso é legal. Eu vou mandar pro Collazo e pro Stetter, aí eles mandam para vocês, que é muito diferente do que a gente vê a rapaziada comentando por aí. Então é um negócio que, se for aquilo, os outcomes do mercado vão ser diferentes do que muito está sendo comentado no momento. Então, para ter um cenário alternativo em mente. Vale muito a pena ler essa carta. Eu mando para eles depois, quem tiver interesse. A gente vai deixar aqui disponível, sem dúvida. Só uma dúvida, assim, uma pergunta que complementa, acho que tudo isso que vocês destacaram ficou super claro, mas pensando no Brasil, num cenário mais de médio prazo, pós esses 9 meses que talvez a gente esteja mais focado em outros assuntos, vocês acham que de 2026 adiante, tá longe, mas a eleição é um evento binário para a Bolsa? Assim, as pessoas que ficarem ou as que restarem ganharão muito dinheiro, essas pessoas ganharão muito dinheiro ou tenderão a realmente perder nesse período para qualquer benchmark que a gente olhar lá para fora, Bolsa Americana, como aconteceu nos últimos 2 anos? É muito difícil responder essa pergunta, Stetter. Mas uma das coisas que a gente passa pela cabeça, né, é que no Brasil, quando as coisas viram, não é que sobe 20. O Brasil é um país particularmente volátil. Se você pegar, a gente já mostrou aqui no Stock Picks, ainda era no estúdio antigo ainda, o que aconteceu em 2002, 2003 e em 2015, 2016, né? Eu me lembro de, além desses 2 episódios, ter o período de 2008, 2009. Às vezes tá difícil de ver como é que encaixa agora, e tem uma eleição, mas se o cenário externo ajudar e a eleição, o governo que assumir a próxima eleição tiver um caminho macroeconomicamente com reformas, tem coisa operando a IPCA mais 15 na Bolsa. Então, seria uma forma de pensar, né? Perfeito. Eu não sei, o que você acha, Irai? Pô, não joga pra mim essa daí, Zé. Não, eu acho que você colocou de uma forma interessante, que a gente chega em situações que podem ser muito binárias. E só que quando a gente olha o que está no nível de preços e as probabilidades dos eventos, não parece que esse negócio ele está conversando. Parece que a gente está precificando mais um cenário pior do que efetivamente a probabilidade dele sugere. Talvez esteja cedo ainda para fazer isso, não é o que a gente está fazendo, uma visão otimista com o Brasil não é reflexo desse cenário, mas é um reflexo dessa combinação de eventos externos, que, se de fato isso acontecer da forma com que a gente está pensando, é uma ponte aí para os próximos 3 a 6 meses. Depois disso a gente vai ter que ver exatamente quais são os cenários para a Bolsa e tudo mais. E ter que ver se o fiscal ele não vai atrapalhar muito até lá, né? Eu vou briscar uma de micro aqui. Tô com o Irai aqui na sala, não tem como eu perguntar de um papel. Até se você quiser me complementar, acho que a gente tem 2 visões complementares, né? Você fica ali na Fintuit, rateando todo mundo, não tem nada que passa ali que tu não vê. E eu fico no bastidor aqui, vendo o que a galera tá operando, etc. E a gente se complementa, mas... talvez uma das histórias mais interessantes da Bolsa Brasileira no passado recente seja a Vale, porque... A Vale, ela
ela se tornou um papel, cara, malquisto, assim, basicamente, né? Tudo parecia ser ruim pra tese, ninguém gostava do papel, todo mundo colocava alguma coisa, mas especialmente a questão de China, né, que pesa sempre pra Vale, e aí ao longo do tempo ela foi sendo esquecida, foi sendo colocada de lado, e recentemente a gente teve um evento relevante que foi a saída de Cosan, né? Inclusive nesse Block Trade eu vi muitos amiguinhos nossos que vêm aqui, Henrique, comprando. Aproveitando para comprar. Mas o fato é que o papel acabou ficando largado. E bom, eu lembro de todas as vezes que a gente pensou aqui no bastidor em falar de commodities, seu nome sempre aparecia. Então Sim. não tinha como eu não perguntar para você, Hirai. Todo mundo que para o Hirai na rua pergunta de minério de ferro e vai do Rio Doce. É impressionante tinha que isso. perguntar, né? Não tinha como, cara. Não tinha como. Tô com o professor na sala, o cara formou todos os meus ex-chefes, preciso perguntar. Mas como é que ficou a leitura da Dália pra Vale, assim? É um momento que realmente começa a chegar num patamar de preço que é interessante ou não? Ainda é um case muito problemático, é melhor ficar de fora? Pô, é difícil essa pergunta. Acho que o estudo Vale vai uns, 25 anos e tenho muita dificuldade de responder, né? Imagina Quanto a mais eu gente. estudo, menos eu sei, né, Zé? Mas vamos lá, tentando pensar especificamente na Vale, acho que ela teve vários desafios ao longo dos últimos anos, e a boa notícia é que vários desses desafios eles foram superados. Então, tanto do lado de sucessão da gestão da empresa, do lado de negociação da ferrovia, negociação de passivos ambientais que ela tinha, ela conseguiu costurar todos esses acordos ao longo aí dos últimos 6, 12 meses. É impressionante o que aconteceu, é impressionante o trabalho que eles já vinham fazendo ao longo dos últimos anos, que culminou, vai com tudo isso que está acontecendo agora. Tem uma outra coisa aí que tem para sair, mas aparentemente elas estão bem endereçadas, então com isso tudo, acho que o mercado gosta de falar uma palavra que é um overhang, né? Assim, todos esses medos que potencialmente aconteceriam na Vale, eles vão embora. Tem uma coisa que é muito importante, talvez a coisa mais importante para a Vale, que é a questão de China. E querendo ou não, assim, por mais que ela tenha vários desafios de longo prazo, a gente pode passar por um período de China ok. E o que é um período de China ok? Putz, vamos crescer alguma coisa como 4,5%, 5%. Acho que demanda de aço ela cai um pouco, mas não vai ser muito forte, é uma queda de 1%, 2%. Preço de minério de ferro ele está comportado, vai continuar mais ou menos por aí. A empresa ela continua gerando muito caixa. Então acho que a gente está entrando nessa dinâmica positiva, assim. Eu diria que esse nosso cenário que a gente está descrevendo aqui, né, nem é o nosso cenário, se um desses cenários que a gente está descrevendo aqui ele acontecer, acho que para a Vale vai ser muito bom. Então, aí você junta isso que você falou, todo mundo, ou ninguém gosta da Vale, o posicionamento ele acaba sendo muito, muito frágil, você junta tudo isso com uma China que potencialmente pode ser menos pior do que esperado, um mercado um pouco diferente, acho que a gente está pintando aí um cenário bem, menos pessimista, uma relação risco-retorno muito boa. Dito tudo isso, assim, o que a gente vê na Vale é um reflexo do que a gente vê na bolsa inteira, assim, falar, a Vale é uma exceção, é só a Vale que está barata, é só a Vale que caiu. Não, assim, todas as ações elas caíram, assim, acho que uma dificuldade que a gente já tem, vai ter mais para frente, se de repente o cenário ele melhorar, é falar, cara, como é que você vai escolher, né? Porque você vai ter tantas opções, vai ser, eu acho que aqui vai subir menos do que ali, então aqui pode andar mais, talvez a gente tenha que passar por esse dilema. É um desafio gostoso, né? Parecia muito otimista demais agora. Né? Eu nem lembro que vez Eu que a gente fez essa achei. escolha. Eu vou ser bem sincero com vocês dois. A hora que eu perguntei de Brasil, eu tava esperando um impacto maior de otimismo. Vocês foram até. Acho que a galera não vai sair do episódio comprando que nem louca, né? Não, Foi equilibrado, foi equilibrado. Acho que a mensagem não é essa de que tem que comprar agora aqui, assim, acho que a mensagem é que... Investir nos fundos da Dália. Investir nos fundos da Dália, número 1. É importante ter flexibilidade e a cabeça aberta, da mesma forma que os cenários que a gente descreveu, que eles podem acontecer completamente o oposto agora, na hora que a gente está falando, então a gente tem que ter essa cabeça aberta de mudar de opinião. Acho que o mercado está indo para um consenso que talvez, na nossa visão, não seja o cenário mais provável. Existem cenários alternativos
que podem acontecer, que podem ter um impacto no preço, né, dos ativos muito diferente. Então, você hoje ficar super negativo com a Bolsa Brasileira, a gente tomaria um certo cuidado. Vendido não dá pra ficar. Não. Bom, tem mais alguma coisa aí, Henrique? Não. Beleza. Queria trazer aqui saindo um pouco de assunto de mercado, falar um pouco da Dália em si. Porque a gente acompanha a indústria de fundos no detalhe, tem pelo menos aí uns 8 anos, e a Dália é o caso, na minha opinião, de comunicação mais bem sucedido que a gente vê na indústria de fundos. E eu não tô falando isso porque vocês estão na minha frente não, tá? Porque eu falo isso pros concorrentes também. Obrigado, valeu. Eles sabem. Mas eu sempre uso vocês de exemplo, assim, porque realmente... E até porque fortalece o nosso pitch de stock pickers também, né? Mas realmente, assim, foi um case de comunicação surreal. Vocês... eu lembro ali que quando vocês emplacaram Dália para todos, que vocês reduziram o mínimo de aplicação dos fundos, vocês acabaram ganhando bastante impulso, assim, né? Porque acabou deixando a entrada mais democrática para os produtos de vocês, né? E vocês chegaram a atingir mais de 150 mil cotistas, né? É algo bem impressionante. Eu não sei o patrimônio líquido no all-time high, mas eu lembro que, enfim, foi um case que eu fiquei... Eu olhando, por ser admirador do trabalho de vocês, fiquei, muito orgulhoso, assim, porque eu vi do início até chegar àquele patamar, né? E o mercado... A indústria como um todo, né, inteira no Brasil, ela diminuiu por todos os fatores que a gente comentou aqui, né? Hoje, atualmente, inclusive, nesse exato momento, a gente talvez esteja no pior momento, porque agora os investidores estão resgatando dos fundos de renda fixa para comprar títulos bancários diretamente, ou seja, mais uma pernada de resgate que não tinha começado ainda, antes era aplicação, né? Mas mesmo por esse ambiente tão difícil e a Dália tendo uma característica de ter produtos de risco, né? Então vocês têm fundo multimercado, tem fundos de bolsa, vocês ainda estão com 50 mil cotistas, né? Então é realmente algo bem impressionante. Só que eu acho que ao mesmo tempo muita gente não conhece vocês como deveria, essa é a minha opinião, essa é a minha crítica. Deveria conhecer mais vocês, né? O trabalho que vocês fazem e os produtos que vocês têm. Então eu queria trazer esse assunto à tona até para vocês atualizarem um pouco a galera, mas... Muita gente conhece o Total Return, mas vocês têm mais estratégias. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, da história da Dália e como é que tá o time hoje. Primeiro, obrigado, amigo. Valeu. Muito foi com a ajuda de vocês aqui. Stock Pickers sempre deu moral pra gente. A XP como um todo bateu o santo no primeiro dia, né? E a grande surpresa, de fato, quando a gente tinha os nossos business plan, nossos sonhos lá no início da Dália, acabou sendo a quantidade de cotistas, porque são fundos que tomam risco, que operam bolsa, né? É um negócio que tem alguma vol, e a gente queria, ao mesmo tempo, levar produtos top para o investidor, pessoa física diretamente. Então, acabou dando bastante certo. A gente tem muito orgulho. A coisa que a gente mais tem orgulho hoje é ainda ter 50 mil cotistas, cara. É muito bizarro. Diferente, muito diferente. Duas coisas que eu acho que vale a pena chamar atenção é que muita gente conhece o Dália Total Return. A gente tem um fundo macro global, que é o Dália Macro Global, que ele investe majoritariamente nessas teses de tecnologia, de Estados Unidos, Pax Americana, que ele já está completando aí já tem mais de 5 anos. Ele foi razoavelmente bem nesse período. Ele é um fundo que, de forma geral, ele é descorrelacionado de boa parte da indústria de multimercado macro do Brasil. Então, para quem quer ter a primeira experiência em ter um pouco de exposição a esse tipo de tema, a gente acha que é um bom veículo. A gente faz o market timing, não tem essa da questão do dólar. Quando a gente acha que é para comprar dólar, a gente compra. Quando a gente acha que não é para ter dólar, a gente não tem dólar. E a combinação dessas coisas ao longo do tempo acabou funcionando razoavelmente bem. Então, Dália Macro Global, quem tiver interesse, pedir pro assessor, para a turma aqui, eu agradeceria bastante em nome de todo mundo lá na Dália. Tem a versão de previdência, que é o Dália Global 50, que tem a vol mais baixa, metade do risco do Dália Macro Global, para atender às necessidades da regulamentação de previdência. Esse fundo também foi razoavelmente bem, em particular ano passado.
vale a pena dar uma olhada. Então, o Dália Total Return, muita gente conhece já, então seriam, talvez, o principal ponto para chamar a atenção é o Dália Macro Global e o Dália Global 50 de Previdência. E de estrutura de casa, assim, eu acho que é um negócio interessante, porque quando a gente pensa nas principais figuras ali do time de gestão de vocês, elas estão lá desde o início, né? Aquelas que ficavam na caricatura na parede estão lá desde o início. E a impressão que as pessoas têm quando conversam com vocês, encontram vocês em eventos, ou mesmo tem a oportunidade que eu tive várias vezes de visitar o escritório, é que você tá numa sala de amigos, assim, literalmente. É um ambiente, assim, muito doido, assim, de um jeito positivo, assim. É confortável, não sei explicar, é realmente humano. E como é um business de gente, eu acho isso muito importante, né? Eu queria te perguntar, Irai, assim, você que tá, enfim, desde o início e viu tudo isso acontecer também, como é que se configura o time e o que você acha que foi o segredo para manter a equipe tão unida assim ao longo desse período? Porque não foram períodos fáceis, né? Não foram. Acho que tem várias coisas que são interessantes, e aí acho que a primeira que você trouxe aqui é que o nosso time ele é super estável. Então, dentro da equipe de gestão, a gente tem 6 sócios principais, enfim, desde que a gente começou, somos os mesmos, né? O Zé outro dia levantou e me deu um abraço, né? Eu falei, sai pra lá, né? O que tá acontecendo aqui? Aí ele falou, pô, Irai, você é a pessoa que eu mais sentei do lado por mais tempo, né? É verdade, essa parada aconteceu mesmo. É verdade. Acho que ele tava contando ali os dias, enfim. E a gente tem um time que é super estável, e acho que qual que é o segredo disso é que a gente já trabalhou junto durante muito tempo, a gente trabalhou muito tempo no Bank of America Merrill Lynch, então a maior parte do time ficou lá por, na média, aí 15 anos, eu trabalhei lá 12 anos, então a gente já sabia que a configuração dessas pessoas não seriam os melhores amigos, mas seriam a equipe que mais bem trabalharia junto, então acho que esse foi uma coisa que foi super, super bacana. A outra coisa é que eu acho que a gente faz uma coisa um produto que a gente realmente acredita. A maior parte do nosso dinheiro, das nossas famílias, dos nossos amigos, enfim, eles estão investidos nos fundos da Dália. E porque a gente acredita que essa é a melhor forma de a gente tocar a nossa própria poupança, né? A poupança das nossas famílias. E o que a gente faz é os mesmos fundos que o Zé investe, que eu invisto, são os mesmos fundos que vocês investem, que todas as pessoas investem. Então a gente não tem tratamento preferencial nenhum, a gente paga as mesmas taxas, tem os mesmos prazos de resgates, exatamente tudo igual. Então a gente realmente faz uma coisa que a gente acredita que é bom pra gente e pras nossas famílias. Se é bom pra gente e pras nossas famílias, a gente acha que acaba sendo bom pras pessoas também. Então, eu acho que quando a gente pensa na Dália, é uma das coisas que também ajudou muito a gente quando a gente começou, né, Zé? A gente conversou com muitos amigos do mercado que deram vários conselhos pra gente. Eu não vou falar por respeito, eu não sei quando que a pessoa gostaria de ser exposta ou não, mas um conselho que eu agradeço muito e que foi muito importante pra gente foi que a gente estava discutindo a questão de sociedade, remuneração, como que a gente faria, e essa pessoa virou pra gente e falou, né, Zé? Você lembra muito bem disso. Lembro. Nada substitui bom senso e generosidade. Se vocês sempre levarem isso com vocês, vai ficar tudo bem. E é o que a gente faz até hoje. Então, a nossa sociedade, a nossa empresa é muito fundamentada em bom senso e generosidade de todas as pessoas. Que frase de impacto, amigo, que isso? Baita slogan esse, inclusive. Próximo stand da Expert já sabe, né? Tem que estar lá e fica bom senso e generosidade. Não soube nem o que falar depois. Não, muito bem. As coisas não, que eu mas pensei, eu acho que é válido. Cara, porque realmente, assim, foi um case muito, assim, pra quem acompanha, investe, tem muitas pessoas na nossa audiência que investem, né? São investidores ativos, que acompanham, engajados, né, que a gente chama, invariavelmente já entraram em contato com a Dália de alguma forma, ou viram aqui no Stock Pickers, ou leram alguma carta de vocês, que são sempre super bem escritas, né? O Irai que escreve. Exato. Enfim, tem várias cartas muito emblemáticas e também, enfim, ou já foram cotistas ou já pensaram em ser, né? Então, eu acho que vale a pena essa autorização. Você não tem mais nenhuma pergunta, então queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui no Stock Pickers.
Obrigado pelo convite. Pô, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre é um papo muito gostoso. Pô, obrigado, gente. Valeu. Pô. Agazão. Mais Vamos uma fazer vez. Agazão. Porra, Agazão. Já ficando por aqui, um beijo. Tchau. Show me, mano.